Nas telas, tudo parece fluir com naturalidade. O programa que entra no ar, a entrevista que acontece, a reportagem que está pronta, o apresentador que está bem informado. Cada detalhe é milimetricamente pensado. E tem gente que, para fazer isso acontecer, precisa de olhar atento, capacidade de improviso, gestão de pessoas e uma enorme habilidade de transformar caos em roteiro. Fica comigo e vamos falar mais sobre os produtores de TV. Atrás de pauta, negociam entrevistas e resolvem diversos problemas durante um programa de TV, para que tudo aquilo que a gente, como telespectador, recebe esteja bonitinho, redondinho e parecendo que foi tudo mágica, que é mais ou menos o que elas fazem, inclusive, no seu dia a dia. Hoje o Fala Mercado vai falar com produtoras de TV, ou seja, elas que fazem acontecer tudo aquilo que vocês recebem, como se nada tivesse acontecendo por trás das câmeras, né, meninas? Então sejam muito bem-vindas. Carla Seabra, que é chefe de produção da TV Record Guaíba, e a Fernanda Simoneto, que é produtora de rede na TV Bandeirantes. Bem-vindas ao Fala Mercado. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, neste programa o protagonismo é do mercado. Então essas meninas, mulheres hoje é que vão falar com... Eu tô aqui só para fazer vocês falarem, certo? Então, e eu tenho 50 mil curiosidades sobre a produção de TV, de rádio também, foi onde eu não vou dizer onde eu comecei, mas onde eu comecei meu interesse pela comunicação. Prontas? Prontas. Prontíssimas, vamos lá. Então, pra gente começar, quero que vocês contem pra nossa audiência como é que a produção de TV chega pra vocês, como é que isso vira uma área de interesse, como é que vocês lidam com isso, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, agora sim, é tudo com vocês. Quem começa? Mais uma vez. Vamos lá, Carla. Eu normalmente começo pelos mais velhos, não, desculpa. Eu sempre começo pelas mulheres. Hoje a gente tem duas mulheres, aí eu deixo com os convidados. E a Fernanda veio num critério de... Esse caco do primeiros mais velhos é meu. Exatamente. Então, por isso é que, né, como ela já tinha falado antes, aí eu resolvi embarcar. Diga lá. É o seguinte, eu acho que foi uma coisa naturalmente. Eu já tenho 45 anos de profissão. E eu fui repórter, depois me apaixonei por edição, produção, e assim a gente vai experimentando, né, e experienciando diversas funções, né, dentro da nossa profissão, não só em TV, rádio, jornal, enfim, assessoria. E desde o ano passado, eu era editora-chefe, né, na Record, e no ano passado o presidente queria transformar a produção, não assim, na redação tem tantos produtores. Ele queria criar um setor que tivesse um gestor, que organizasse, né, e planejasse. E aí ele me convidou e eu aceitei. Eu adoro desafios. Não, desafios de produção de TV tem bastante, né? Muitos desafios. Não. E pra ti, Fernanda, como é que foi? Bom, eu tenho um pouco menos de experiência, mas eu comecei fazendo produção de rádio e sempre gostei de produção, acho um trabalho muito legal, acho um trabalho dinâmico. E aí eu comecei como produtora de rádio, então também na Band, saí por um tempo, fui fazer um período de mobilidade. E aí agora, quando eu voltei na metade desse ano, surgiu a oportunidade de trabalhar na TV. Adoro desafio também, adoro uma coisa nova, sempre tive muito interesse pela TV, porque eu acho que é um pouco um mistério, assim, a gente vê pronto, mas ninguém sabe muito bem como é que faz. E tem uma questão de um apelo de imagem, enfim, que eu acho muito interessante. Queria um desafio diferente, uma posição diferente, e aí me convidaram, aceitei e estou aí nessa posição há pouco tempo, mas já aprendendo muito. Acho interessante porque a produção, seja de TV ou de rádio, no caso da Fernanda que disse que vem da produção de rádio, e a Carla que já passou por diversos setores aí do jornalismo, mas aparentemente vocês estão sempre nos bastidores, né? Sempre. A latinha, a frente da câmera não é um lugar tão confortável aqui para as nossas convidadas. E por isso, eu queria também começar entendendo, assim, como é que é a rotina de vocês, né? Porque, como a gente falou no início do programa, né? A produção de TV, ela tem que ter... O produtor de TV, ele tem que ter uma série de
características, eu não vou dizer qualidades, mas características, a gente vai falar mais sobre isso também, que vai do caos à tranquilidade de forma muito rápida, para que na TV tudo seja mágico, né? Para quem... Então, como que é a rotina de vocês? Quais são os momentos mais críticos do dia a dia? Enfim, como é que vocês lidam com isso? Para quem tá lá nos bastidores, garantindo que o pessoal que tá confortável... Sim. Não tô dizendo que é mais fácil, tá, gente? Mas não me entendam mal. Mas que tá na linha de frente da tela... para que eles possam fazer isso, vocês têm que dar essa base. Então, como que é esse dia a dia aí? Imagino eu bem louco. Bom, para mim, eu chego na TV, eu chego mais pro final da manhã e vou até... Só Deus sabe. Os imprevistos de TV, né? Então, assim, eu acho que a principal característica... Aí eu tenho uma parte da produção que já está lá desde cedo e depois a outra parte chega no outro turno. Eu acho que a primeira característica, e acho que em todas as funções e em tudo na vida, é proatividade, né? Eu acho que o jornalista, ele pode não estar no seu horário de trabalho, mas ele é 24 horas por dia jornalista. Então, ele está ouvindo rádio, ele está olhando as notícias, ele assina os canais de notícia e para estar sempre bem informado, e aí, de repente, surge. E outra coisa... muita observação nas ruas, porque às vezes andando na rua, de repente vê alguma coisa, olha, uma pauta, isso rende uma pauta. Então é usar isso, a criatividade, a proatividade, né? E construir um caderno de fontes, né? Então é muito importante manter essa relação. Muitas vezes a gente está de um lado, eu digo sempre, a gente está de um lado do balcão, nossos colegas assessores estão do outro. E nada impede que um dia a gente troque de lugar. Eu costumo dizer que essas pessoas, esses profissionais se retroalimentam. Então assim, eu sempre digo para eles, eu trabalho com gente muito jovem, muitos estagiários também e excelentes. A gente fica em desespero quando termina o contrato deles, né, que eles se formam. Porque eu sempre digo para eles o seguinte, a relação que a gente constrói, ela é a coisa mais importante, porque é uma parceria, né? O assessor precisa de nós e nós precisamos do assessor. Então, isso é muito importante. Então, a fonte, acho que é isso, e procurar cases, né? Que essa é a parte mais difícil. A TV é aterrorizante da TV. Essa é a parte aterrorizante, é achar um case. Né? E depois, sim, aí construir de uma forma muito clara e objetiva, com foco, com encaminhamento, para que o repórter possa fazer o trabalho dele de uma forma mais fluida, né? Só para a gente poder ser mais didático com a nossa audiência, o que é um case na TV? Não é um caso de sucesso normal, como a gente fala. Não, mas o que é o case na TV? Às vezes, na verdade, até um caso de insucesso. Né? Então, por exemplo, nós vamos falar sobre uma cirurgia, uma pauta de há pouco tempo, uma cirurgia cardíaca num feto. Né? A gente vai entrevistar o médico, né? Vai dar as informações, mas a gente precisa de um case. Então, a mulher grávida que passou por aquele procedimento. Né? Quando tem casos muito sérios, né? de crimes e tudo mais, por exemplo, feminicídio. Não, o case não tem como entrevistar, obviamente, né? É muito triste. Mas um familiar, entende? Quando vai fazer sobre compras do aproveitar Black Friday, né? Então, um lojista, alguém que seja de um Sim de Lojas, um CDL, alguma coisa assim. E um comprador. E um comprador, né? Então, isso é o case, né? O case, na verdade, nada mais é do que não necessariamente os especialistas. Não. E sim aqueles que estão vivendo ou viveram isso, preferencialmente não um especialista, né? Não uma pessoa comum que a gente possa identificar com quem está assistindo, né? E que passa por aquilo. É a aplicabilidade da pauta. Exatamente. Fernanda, e pra ti, como é que é essa coisa do dia a dia? Bom, a minha rotina começa um pouco mais tarde. Eu chego entre 11h30, meio-dia. E aí, normalmente, se tudo deu certo no dia anterior, a nossa pauta já está pronta. E aí, eu só espero o repórter chegar para que eu explique rapidamente para ela o que vai acontecer, ela tome parte da história. E aí, ela já vai para a rua, o ideal é que ela já saia imediatamente.
Mas enquanto ela não chega, eu vou catando pauta. Então, vou atrás de pauta, tento isso, é observação, é olhar portal, é falar com gente, é ver, completou 1 ano de um caso que a gente cobriu muito, completou 3 meses, essa pessoa que não aparece há sei lá quanto tempo, e aí tu tem que ir juntando, fazendo uma união daquilo que é o factual, é o que acontece, é o temporal, com aquilo que a gente planeja e os debates que a gente propõe também. Acho que o jornalismo como um todo, ele tem também essa missão de propor debates, de trazer debates para a sociedade. E aí é um pouco isso. Então eu chego, vejo pautas, já me comunico com meus colegas que estão em São Paulo para sugerir. A gente sempre tem que ter também ou pautas nacionais ou pautas regionais que sejam muito relevantes e que a gente possa nacionalizar. Sempre tem que ter esse pensamento que é um pouco diferente do local. E aí vou falando com eles, a gente vai batendo, eles têm a reunião deles ao meio-dia. E aí também, nos casos ideais, tudo der certo, ali pelas 13h30, 14 horas, a gente já tem uma pauta definida para o próximo dia, que é o que eu começo a produzir até mais ou menos 6, 7 horas. 2h30 a gente tem uma reunião, onde a gente faz sugestões de pauta, bate, enfim, eu tenho esse case, eu tenho esse especialista, a gente vai conversando, assim, acho que esse diálogo também... Essa troca é muito importante para o nosso trabalho, assim, a gente tem que ter... Por isso que eu sempre que meus amigos me perguntam, por que tu não trabalha em home office? Porque não tem como, tipo, né? É um trabalho que ele perde muito se a gente está afastado, assim, então a gente precisa ter essa presencialidade. E aí, enfim, num dia ideal a gente vai tocando tranquilamente, eu vejo como eu trabalho com assuntos para São Paulo, a gente vai vendo também uma entrada ao vivo, um link que alguém tenha que fazer, eu vou achando alguém que possa fazer, vou vendo a logística, a repórter tem marcação até essa hora, então ela não pode, então preciso de outro repórter, ou preciso de uma produtora. É uma costura. Tu vai desenhando um mapa até, tu ter um mapa do final do dia, assim, com algumas peças às vezes faltando, algumas peças estão encaixadas. E aí é isso, eu vou normalmente ter que buscar um case, que é esse personagem que é quem ilustra a história que a gente está contando. Ótimo. Aí um especialista, aí o especialista não pode, aí o case não pode, aí tu tem que ir fazendo milhões de concessões para a gente conseguir chegar num resultado final, assim. E acho que a produção de TV também tem esse desafio de a gente, diferente da rádio, do texto, por exemplo, a gente tem que saber a história antes. Então, tu tem que ter contato. Não ser pego de surpresa é uma premissa. Pra não ser surpreendido, assim, tu não pode ser surpreendido porque não tem tempo pra isso, assim, a gente tem que reduzir os riscos. Eu acho muito interessante que a gente ouve duas meninas, né, duas mulheres que parecem super calmas. Eu tô adorando meninas, pode continuar. Ai, ótimo, vou chamar de menina, Carla, assim, mais confortável. Mas elas são muito tranquilas, elas falam, a rotina delas é tudo muito bem. A Fernanda trouxe, quando ela começou a falar da rotina, ela fala várias vezes, num dia normal, quando tudo dá certo... São bem raros, né? Eu ia dizer, só que esse não é o mais comum, né, meninas? Então, assim, também queria ouvir um pouco de vocês, que qual é o tipo, problemas todas as redações têm, independente do seu meio. Digital, digital, rádio, TV, impresso, todos têm. Qual é o problema mais comum que vocês enfrentam? E aí, para basear um pouco vocês, tem uma história clássica na nossa equipe de uma das meninas que trabalhou como produtora de TV. Ela chega para fazer para gravar uma passagem, uma cobertura super difícil, e a repórter diz que percebe que o microfone está sem pilha. Nossa. E a primeira resposta, a primeira reação da repórter na época era: não vai dar para fazer? E essa produtora diz: vai. Vai sim. E aí sai a carta, tipo assim, olha, nós estamos num lugar aqui que podem ter diversas possibilidades de onde achar pilha, e sai a carta e consegue as pilhas e, enfim, então assim, desde a pilha que falta no microfone até provavelmente, sei lá, caiu um entrevistado, não pôde, enfim. Qual é o problema mais comum nessa não rotina de vocês? Eu acho que é o colapso, né, que a gente diz assim, meu Deus, e agora? É quando cai ou o case ou a fonte, caiu a pauta. Cai a pauta. E aí o tempo que eu preciso, com a equipe, programar, planejar e fechar todas as produções do dia seguinte. Na Record a gente tem 8 horas diárias de programação local. Né? Então, claro que tem os links ao vivo, isso sim, os factuais quase sempre eles estão ligados mais aos links ao vivo, né? Que aí aconteceu alguma coisa, o repórter vai e faz, mas antes disso ele faz um VT produzido.
Então, assim, quando cai o VT, a gente fica em desespero, e ainda mais final de tarde, que aí tá, quase todo mundo tá indo embora e a gente tem que fechar porque vai ficar um buraco. E imagina o editor-chefe olhando, tem um buraco lá de 5 minutos para fechar o jornal. Que a gente falando parece pouco, mas é... Não é uma eternidade. É uma eternidade. É uma eternidade. Então, assim, é bem complicado. E a mesma coisa, o repórter chega na rua, estava marcada a pauta, vai lá, por exemplo, numa comunidade, porque tinha um esgoto ou jorrando e tal, e chega lá em função do nosso papel social, né? Que é, desculpa, eu bati no microfone aqui, mas no nosso papel social enfim, né, de dar voz às comunidades, às pessoas, ao cidadão, a gente chega lá e foi resolvido, porque antes a gente ligou para o órgão responsável para pedir uma nota, eles se ligaram e fecharam. E agora? Chegou lá, fecharam. Isso é comum. Mas, como problemas a gente tem bastante na cidade, rapidinho a gente tem que achar outra. E acha, né, Carla? Acha, tem bastante. Acha mesmo. E pra ti, Fernanda, em rede, como é que é? Assim, o que é mais comum de... Eu acho que o desafio é... Cair a pauta sempre é um desespero, né? Pra mim, o que mais me desespera é a não resposta. Então, assim... Ficar na mão do entrevistado, é né? muito complexo, do pedido de entrevista. Recentemente, eu estava fazendo uma matéria, estava tudo encaixado, matéria, assim... Tava tudo 10. Quando tá tudo 10, tu tem que... alguma coisa vai acontecer aqui. Quando a esmola é demais. Exatamente. E aí, a marcação era 2h30, dá 2 horas, a entrevistada me manda, tá confirmado. Eu disse, como assim, tá confirmado? Claro que tá confirmado. Eu falei até segunda. Não, aí ela disse, eu não me organizei, me perdi, e aí tu tem que ou convencer a pessoa de que é possível, é viável, porque eu acho que tem isso também das pessoas não terem noção, então às vezes é 10 minutos e tá resolvido o problema. E às vezes é isso, ela não me respondeu mais, ela só parou de me responder. E aí eu tive que ir atrás, e é um assunto delicado, então para tu abordar também, acho que isso é uma coisa delicada, para tu abordar uma pessoa e convencer ela de que é importante ela falar sobre, às vezes, uma fraqueza ou uma história que é vista quase como uma humilhação, assim. Por que eu me colocaria nessa exposição, assim? Então, esse convencimento, para mim, também é um processo que a gente vai aprendendo, assim, porque a TV é muito história também, a gente tem que contar a história. Então, acho que isso também é um desafio bem central, assim, é um ponto bem comum. Todos os dias. Tem que convencer as pessoas todos os dias. Tem que convencer todos os dias de que é importante, a não ser quando é uma coisa legal, assim, ganhou, fez, primeira vez, aí é maravilhoso. Mas se não, às vezes até para as pessoas, tu ajudar uma pessoa, a pessoa tem muitos pés atrás, assim, e é compreensível, né? Uma exposição muito grande, é um canhão, então é isso. Eu acho que tu deve receber também muitos casos que as pessoas nos procuram para denunciar alguma coisa. Sim. E grave, ou um golpe, ou alguma coisa assim. Só que aí ela se retrai, mas eu não queria aparecer. É muito complicado. A gente dá a possibilidade da pessoa ficar de costas, distorcer a voz, né? Aquela coisa toda. Mas é muito difícil. A gente vê que as pessoas têm muito medo. Né? E são assuntos importantes de colocar para evitar que outras pessoas passem por isso. Né? A mesma coisa em casos de violência contra a mulher. Como é delicado, né? Infelizmente clássico e infelizmente diário, né? Diário e é delicado. Vai abordar uma pessoa assim, sabe? Sim. É quase, há quem diga que toda vez que essa mulher violentada, há quem diga não, né? Toda vez que essa mulher aliás, após ser violentada, toda vez que ela fala sobre isso, ela sofre mais uma violência. Então, realmente deve ser muito difícil. Mas vocês estão falando aqui, eu estou imaginando que vocês, né, falando da rotina e também das dificuldades, que existem muitas habilidades aí, né? Porque assim, vocês têm que ter o poder de convencimento, vocês têm que ter o poder de organização, vocês têm que ter o poder do improviso, vocês têm que ter o poder do olhar atento. Eu já falei algumas aqui, mas eu queria ouvir de vocês assim, que tipo de habilidades um produtor de TV precisa ter, né? Porque esse jogo de cintura, esse olhar, enfim, do que a gente está falando quando se trata de um produtor de TV? Eu acho que a proatividade, ela é essencial. A gente tem que ser muito organizado, mas a gente não pode se prender à organização, ao racional. A gente tem que deixar o fluxo levar também. Acho que isso é muito importante, assim. Um senso de noticiabilidade
bem apurado, assim, de às vezes é isso, eu tenho uma pauta produzida, tá linda, mas tem uma história que, cara, que é isso, precisa ser contada hoje. Então, tu precisa saber quando derrubar, tu precisa ter esse senso de decisão, de rapidez, de agilidade, assim, porque é um trabalho muito ágil, né? É um trabalho que, é 6 horas, sim, mas é 6 horas no ritmo ragatanga, assim, é muito intenso, a gente precisa estar muito acelerado, assim. Então, acho que tudo isso, assim, pra mim a criatividade também, ela é essencial, assim, pra tu olhar um problema e dizer, bom, mas peraí, esse problema aqui do buraco, a gente já falou 1000 vezes esse problema do buraco. Quem sabe a gente fala do buraco, mas a gente amplia essa questão e vai para cá e abrange mais problemáticas ou foca em uma coisa só. Tu precisa ter um olhar assim acho que de construção de história também bem relevante. Bom, a gente tá ouvindo a Fernanda aqui e eu tô pensando que problemas existem o tempo todo, né? E esse olhar sensível para, inclusive, outros vieses da mesma pauta também precisa de repertório, né? Produtor de TV precisa ter repertório. E o repertório não tem a ver necessariamente com idade, né? Porque a gente tá falando aqui da Carla que tem 45 anos de profissão, e com uma outra geração da Fernanda que tem aí 2, 3 anos ali, né? 6 meses de Nem rede. 6 meses de produção de TV. Então assim, a gente tá falando realmente de repertório. E a gente tá aqui falando de habilidades, né, Carla? Então, o que pra ti também é necessário dentro desses... É uma grande costura de habilidades aí, de skills necessários. Com certeza não é só uma coisa, né? A Fernanda colocou muito bem e aquilo que eu tinha falado no início, proatividade. Ficar parado esperando que alguém peça uma pauta não vai render, né? Então a proatividade e a sensibilidade que tu falasse agora é super importante porque... Por exemplo, um acidente feio que teve na BR e tem uma pessoa morta e aí tu vai querer falar com a família e a família não sabe. Ai, meu Deus. Não pode ser a produção a dar notícia para a família. Então, tem que primeiro ir até, se for uma BR, a PRF, ou, enfim, o órgão que está ali atendendo, ou o SAMU, alguma coisa, para saber se a família já sabe. Não tem como ficar ligando uma família para dar uma notícia dessas, né? Então, tem que ter sensibilidade e a forma de abordar, né? Como a Fernanda bem falou, a gente vai ligar para uma pessoa, vai pedir para ela falar sobre alguma coisa que muitas vezes traz uma dor, sabe, muito forte. Então, por que a gente quer falar com ela? Não pode ser tudo pela audiência. Claro, tudo ou qualquer coisa pela audiência. Eu sempre falo isso. Não é tudo ou qualquer coisa pela audiência. A gente está contando histórias, a gente está fazendo um serviço. É a nossa função social, é um serviço. A gente falar sobre um feminicídio, a gente tem que abordar como é que a mulher vai se defender, quais são os sinais de que ela pode vir a sofrer isso, como ela se defende. Isso é o serviço. Né? Então a gente tem que ter sensibilidade. Ficar na dor dela. Não, aí não. É colocar o caso dela, né, o case, como um grande serviço, como um grande alerta para os demais. Então, essa sensibilidade, ela tem que estar sempre acompanhando. O jornalista é jornalista 24 horas, ele tem que ser sensível 24 horas. E o repertório é aquilo que eu falei no começo. É procurar notícia o tempo todo, observar e é isso, senão... E muito relacionamento também, né, Carla? Com certeza, Porque eu fico pensando, assim, nas experiências que eu tive de produção, que é esse relacionamento de, inclusive, poder... Porque às vezes, convidar uma pessoa, a pessoa desistiu de última hora e precisa achar uma outra fonte. Às vezes acontece da fonte ficar ofendida porque não foi procurada primeiro, né? Especialmente quando são fontes especialistas, né? Sempre. Então, assim, ter essa rede de contatos, mas ter um relacionamento transparente com essas fontes de, olha, eu tô precisando, e até pro teu convencimento, né? Sim. Isso, claro, falando um pouco mais de especialista, quando a gente fala dos cases, é muito mais difícil, né? Mas ter esse repertório também de relacionamento, de poder transitar desde a polícia, o especialista, até o familiar e ter essa sensibilidade de como tu vai abordar cada um deles, também é super importante, né? E aí, com esse gancho, eu queria também entender um pouco de vocês, assim, o produtor de TV, ele é mais jornalista, mais articulador ou mais gestor? Eu acho que
Essa eu peguei elas. 40, 30, 30, talvez, assim. Tu precisa ser jornalista, porque tu precisa ter esse senso da notícia, né? Como tu disseste. A gente não pode esquecer disso, porque é isso que guia o nosso trabalho. Mas tu precisa ser gestor, às vezes tu precisa ser gestor de pessoas, às vezes tu precisa ser gestor de conflitos, né? De eu te dou um pouquinho, tu me dá um pouquinho. E tu precisa ter a malemolência, assim, de ser um articulador, assim. Acho que eu aprendi isso muito fazendo rádio, assim, É isso, às vezes eu tenho 5 convidados para entrar e eu não vou conseguir dar 10 minutos para cada. Então eu preciso achar uma forma de convencer a 5ª pessoa que vai ter 5 minutos de que ela não é menos importante, de que existem outras coisas envolvidas e, enfim, de fazer esse jogo, assim, acho que é um pouco morde a sopra, eu te dou um pouquinho, mas aí tu me devolve e a gente vai achando um equilíbrio nisso tudo, sabe? Bom, eu tenho que ser bem gestora, né? Porque eu tenho uma equipe... Sim. Nós somos em 16. Uau, bastante gente. Entre estagiários, pauteiros, produtores, e no fim todo mundo faz um pouco de tudo. Então, assim, eu preciso... Eu sou uma pessoa de bastante planejamento. É a minha característica pessoal, né? Tudo é organizado, tudo... Né? Então, eu tento ver assim, olha, a pauta é essa, boa, vamos fazer. Tá, para qual repórter? Eu já olho ali no meu planejamento para tal repórter, tal hora, conseguimos fazer, marca isso, vê a distância, que horas eu marco a segunda marcação, que é, digamos, o segundo local que o repórter tem que ir. Vê a distância, calcula o horário, para ver quanto tempo. Então, vê assim, tem o tempo de a equipe, né, tirar o equipamento do carro, sobe, faz a entrevista, guarda o equipamento, desloca. Então, tem que ter sempre esse planejamento para que não dê errado. Porque senão, daqui a pouco, a entrevistada fica esperando e o repórter recém está entrevistando primeiro. Então, isso é uma coisa importante que aí, nesse caso, é uma função mais minha. Mais de costurar tudo isso. Articulação também, né? Resolução de conflitos também, porque sempre tem alguma coisa, porque, claro, são vários setores, aí tem uma pauta produzida, mas aí foi derrubada pelo editor-chefe ou o chefe de reportagem, porque surgiu outra, né? Então, tem que entender essa pauta, a gente remarca para outro dia, porque teve um factual que é mais importante, né? O factual é aquilo que está acontecendo para quem, né, tá nos assistindo. Ótimo, isso aí. Né, o que está acontecendo, que a gente chama factual. Então, eu tive 2 vezes, ontem e hoje, né? Tinha uma matéria e ela acabou caindo 2 vezes, porque anteontem teve uma operação policial e hoje tinha uma coletiva que era só naquele horário e só tinha aquele repórter. Então, é horrível. Esse senso de urgência também, né? Sim, e assim, e a hora de articular com o assessor de imprensa e pedir desculpas pela segunda vez. É a pior coisa. É muito difícil. Eu disse, olha, eu não sei nem o que te dizer. Não, então aí tu constrói a relação e a pessoa entende, sabe? Então, isso é para o gestor, né? Essa parte. É por isso que eu sempre digo que todo jornalista que puder ser repórter e assessor de imprensa um dia na vida vai entender o quanto essa retroalimentação é necessária. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Claro, porque eu já sem fiz dúvida. todas as funções, sem dúvida, em TV, então eu acho que ajuda bastante. Bom, meninas, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria, muito aqui, a gente falou muito de costurar, né? A costura daqui, costura dali. A Fernanda trouxe muita questão do, um dia normal, mas esse dia é mais raro. A Carla falou dessa sensibilidade, enfim. Tem uma série de características necessárias para a produção de TV, como a gente falou no início, para que o público receba algo que parece que está, assim, fluindo naturalmente. Mal sabem eles o caos que está por trás. Então, eu queria só ouvir de vocês, assim, como equilibrar esse poder de organização que é necessário, está dentro desse skill que vocês, né, trazem, essas habilidades que é preciso o produtor de TV ter, com o caos que é, de fato, um bastidor de TV, né? Então, como é que vocês fazem para equilibrar esse senso de urgência, essa organização, esse planejamento, com a bagunça que pode ser num mesmo dia
tantos imprevistos, ou derrubadas de pautas, ou a fonte que cai, enfim. Como é que vocês fazem para equilibrar isso? Equilibrar esses pratinhos aí? Bom, essa, digamos assim, que é uma das minhas funções principais, né? Então, eu tento acalmar o pessoal. E eu acho que todas as emissoras, seja rádio, TV e tudo, teria que ter um gestor de produção para justamente tirar do ombro do produtor essa responsabilidade de apagar incêndio, como a gente diz, né? Então, ele tem que ter tranquilidade para trabalhar. E aí tem que ter alguém ali que possa dar. Eu até não só pela idade, porque a gente quanto mais velha vai ficando mais tranquila, vai ficando, né? E a experiência, claro, obviamente que ajuda e tudo mais. Então, acho que e até pela minha característica, tem que manter a calma. Manter a calma, mas sem ser lenta, né? Ó, são coisas... Ser calma, mas ser proativa, Exato. né? Então, assim, tem que... Respira, mas te mexe. Na hora tem que pensar na solução e já distribuir, acalmar todo mundo, dizer tá tudo certo, a gente segue em frente. Se der, deu, milagre a gente ainda não faz. Então, é isso, né? Mas estamos quase ali no milagre, hein? A gente tá quase, a gente né? tá, Mas... porque mágica já se faz, né? Milagre tá um passo. E pra ti? Eu tô junto, acho que é isso. E acho que tu falou, a gente parece muito calma, é por isso, porque a gente aprende a ficar tranquila mesmo no caos, assim. Acho que é isso. O caos, ele é inerente à profissão. Então, a gente tem que aprender a gestar ele, a gestionar ele, assim. E eu sou bem esquecida. O celular é um desafio bem grande, né? Então, o que eu venho tentando fazer é, eu anoto tudo, eu preciso anotar, eu preciso ter um calendário do meu lado para dizer, olha só, isso aqui nesse dia, eu não vou lembrar naquele dia, então eu preciso anotar no meu calendário que aquele dia completa X coisa, ou que aquele dia aquela pessoa pode. E aí eu acho que relatório também ajuda, tudo para mim, tudo que fica registrado me ajuda a lembrar. Ótimo. Então eu tento fazer isso, tento ter um momento que seja de 10 minutos para me organizar, assim, mesmo no meio daquele caos. E acho que é isso, o problema, a gente, quando surge o problema, eu sempre tento ir para soluções. Por onde a gente pode solucionar? Claro que eu fico muito brava, eu fico irritada, eu fico nervosa, eu fico tudo. Mas é naquele momento, assim, esses dias chegou uma pauta em cima da hora, a gente precisava virar. E aí a repórter olhou pra mim e falou, Fê, se não der, não deu, a gente tentou, tá tudo bem, tipo, ninguém vai morrer por isso, sabe? E acho que é um pouco isso, assim, é lembrar que o nosso trabalho é urgente, mas que o mundo não acaba se ele não é feito, assim. Então tem que ter responsabilidade, tem que ter um planejamento, de fato, organização, assim, mas também... É isso, ser calma, sem desespero, que o desespero ele não ajuda, assim, ele mais te atrapalha no pensamento do que qualquer outra coisa. E a gente tem que ter muito cuidado mesmo, e tem toda a razão. Porque o desespero e aquela ânsia de que, meu Deus, mas eu tenho que fazer, as pessoas começam a adoecer emocionalmente e ficam com o pezinho, ou às vezes até entram num burnout, porque elas abraçam o mundo e acham que tem obrigação de resolver. A gente tem obrigação de tentar resolver. Exatamente. Resolver, às vezes, não está no Não fazemos milagre. Então, é isso. A gente faz mágica, mas não faz milagre. Isso aí. Então, é ter essa consciência, né? E acho que entender que o mundo, ele não é só a gente, né? O mundo é muitas coisas. Então, às vezes é isso. Eu tenho urgência, mas a outra pessoa que precisa me ajudar, pode me ajudar, pode me atender, ela não tem essa urgência e ela não faz questão e tudo bem, tipo, ela tá no direito dela, né? Sim. Mas não dá pra também, acho que, passar isso pro outro, assim. Meninas, muitíssimo obrigada, adorei. Eu teria mais várias curiosidades, várias pérolas que eu queria arrancar delas, mas a gente vai voltar a falar nesse assunto em outro momento, em outro episódio, enfim. Então, agradecer muito esse tempo de vocês, esses compartilhamentos e desejar muita serenidade, né? Porque muita serenidade pra vocês. Então, muito obrigada pelos compartilhamentos. Eu Obrigada. agradeço bastante. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela companhia, sempre tão importante aqui para todos nós. Lembrando da nossa cartilha final, aqueles pedidos de sempre, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.